eu quero dividir com você, telespectador, a razão maior da nossa existência, da nossa audiência, uma das mais espetaculares histórias que você vai conhecer durante esses programas que já fizemos. Eu, quando conheci essa história, fiquei muito emocionado e não tinha momentos para a gente gravar melhor do que esse. Uma história de superação, de determinação, de fé, de força, de luta. Afinal de contas, é você que vai conhecer a história de Maria do Céu, aqui da Zona Norte de Natal, onde eu vim gravar com ela para conhecer um pouco dessa lindíssima e emocionante história. Maria do Céu, muito obrigado por participar do Manda Bem. Obrigada a você, José, pela oportunidade. Pois é, ninguém melhor do que você para contar a sua história. Nós sabemos que você é uma empresária, é uma empreendedora, é mãe, é uma pessoa que passou por sérias dificuldades. Mas nos conte para o nosso telespectador, Maria do Céu, não já agora do final, mas do início. Onde você nasceu? Quem é Maria do Céu? Quantos irmãos tem? Onde era a sua família? Como você foi criada? Como foi sua infância? Eu sou martinense, né? Eu vim para Natal e tenho 17 anos. Eu sou a irmã caçula de uma família de 5 irmãos, a única menina, né, da família. E eu vim para Natal em busca mesmo de trabalhar, estudar. Porque lá em Martins não dava certo, não tinha emprego. Naquele tempo não, hoje já está diferente, Sim, claro, né? eu falo naquele tempo. Naquele tempo, não. Então eu vim atrás de oportunidade e aqui me casei. Você veio morar com quem? Eu vim morar com um irmão meu que já morava aqui. Certo. Aí você, quando chegou aqui, foi fazer o quê? Eu fui trabalhar numa farmácia de uma tia minha, né? E foi isso que eu fiz até hoje, na verdade, né? Tá, você trabalhou quanto tempo de empregada? Eu trabalhei pouco tempo com essa minha tia e depois eu trabalhei 10 anos em uma rede maior aqui em Natal. Sei. E que função você exercia nessa rede? Eu comecei como operadora de caixa, depois eu saí como gerente. Foi esse período de ser, primeiro ser elitista, né, ser empregada, Sim. E estar galgando etapas, galgando cargos e mais cargos, crescendo na própria empresa. O que fez você crescer? Na verdade, eu aprendi uma coisa, que eu sempre trabalhei em outra empresa como se eu estivesse trabalhando para mim mesma. Certo. Eu vi aquele ambiente ali como uma oportunidade de aprender. Um dia, quando eu estiver no meu negócio, eu quero que seja assim, eu quero fazer assim, né? Então, eu acho que foi isso que me levou. Mas você sabe que no mundo empreendedor, ou no mundo do empreendedorismo, nem todo mundo pensa como você. As pessoas, a maioria ou a grande maioria, acha o seguinte: eu vou ganhar o meu, eu faço o que me mandaram e ponto final. No final do mês eu tenho o meu salário garantido, né? Sim. E essas pessoas querem crescer, às vezes querem mudar. E como é que elas mudam se elas continuam fazendo tudo igual? Exatamente. Qual era a maior dificuldade na época quando você era empregada? Eu acho que o atendimento ao público era mais tranquilo, era mais com concorrência E os clientes internos, que são os colaboradores, os colegas de trabalho? Eu sempre gostei de pessoas, eu sempre... E você chegou até que você começou como operador de caixa. Isso, eu saí como gestora. Como gerente, foi. E gerir pessoas, é fácil? Não é fácil, mas é muito bom. Por quê? Porque todo dia você aprende. São pessoas diferentes, né? Eu gosto de trabalhar com pessoas. Me diga então uma coisa que você achou que era que você aprendeu com pessoas, trabalhando já como gestora. Agora? Como gestora da farmácia. Sim. O que eu mais aprendi foi mesmo a ter empatia, né? A conhecer... Os colegas, eu estou falando. A conhecer aquele funcionário está se comportando daquela forma, por quê? O que levou a isso, né? Porque às vezes a pessoa chega no trabalho, mas já vem com a carga de casa, né? Você aprende que não se deve misturar, mas o ser humano acaba que afeta. Então eu sempre vi muito por esse lado. Você ficou quanto tempo então 10 anos nessa farmácia? Eu fiquei uns 10 anos. Aí você conheceu sua esposa nessa época? Sim, eu conheci ele, ele trabalhava na mesma empresa e nós namoramos um mês. Um mês de namoro, vamos casar, vamos. Mas como é que namora um mês já vai casar? Porque a gente não se conhecia como um relacionamento, assim, mas certo. A gente se conhecia. Eu sabia que ele era uma pessoa boa, ética, assim também como ele me conhecia. Então, foi só um mês mesmo. Como é que vocês trabalhavam na mesma empresa? Um dia faltou um funcionário na mesma empresa, mas em lojas diferentes. Sim.
E um dia eu precisei ir até a loja dele porque uma pessoa tinha faltado e nisso a gente se conheceu. Aí bateu na hora o Aí olho. bateu na hora, aí começou a conversar, né? Eu tinha namorado, ele tinha namorada, mas Nossa! aí depois... Você tinha namorado fixo e, outro, e ele também tinha namorado? Ele tinha também. Mas aí O destino. a gente chegou a um pronto e disse, bora casar. Porque a gente tinha os ideais muito parecidos. E já estamos com 18 anos de casado. Que história! E aí vocês casaram e como é que começou a acontecer a virada da sua vida? Vocês casaram e aí continuaram trabalhando na farmácia? Isso, a gente continuou trabalhando no mesmo segmento. E os meus pais vieram morar aqui, né? Lá de Martins. Isso, eles vieram porque a minha mãe começou com um problema de saúde. E aí ela veio para ter mais acesso aos médicos, Claro. né? Depois de um tempo ela faleceu. E foi muito triste, né? Porque eu perdi, assim, de certa forma, a figura feminina da minha família, né? Que era importante para você, né? Sim, sim. E Ela faleceu de quê? de coração, problema cardíaco. Sei. Mas aí o meu pai ficou por aqui um tempo e depois ele resolveu voltar lá para Martins. Beleza. E aí as coisas começaram a acontecer na sua vida? Você continuou empregada ou já começou a empreender? Sim, eu continuei empregada dele também. E depois de um tempo a gente disse, vamos trabalhar para a gente mesmo. E aí a gente juntou o que tinha e começamos. Estamos aí há 8 anos, uma pequena farmácia de bairro, com concorrentes fortes do lado, mas tem dado certo até hoje. E para o nosso telespectador que está nos assistindo aqui, o que você faz para atrair seu cliente? Olha, o atendimento. Eu acho que o que muda muito de uma farmácia grande para uma farmácia de bairro, sem dúvida, é o atendimento. O conhecimento, o acolhimento, coisas que nessas grandes redes você não encontra. Mais próxima, né? Como Sim. uma farmácia de bairro que você sabe onde o cliente mora, conhece o nome dele, né? Isso. E você trata pelo nome. Sabe, às vezes ele vem para desabafar com você. Exatamente. Você ganha ali meio que uma pessoa que, eu vou na farmácia, às vezes você não está, você quer comprar um medicamento para uma questão emocional, por exemplo, por uma insônia que você está tendo, e aí no que você conversa, você já melhora. Eu acho que é o atendimento, sem dúvida. E aí como é que foi que começou essa via de dificuldades que começou na sua vida? Foi quando você, na época da Covid? Sim, eu me descobri grávida na época da pandemia. Certo. Né? Você descobriu, estava com quantos meses? Eu já estava com 2 meses. 2 meses. Porque assim, a minha filha, ela foi uma surpresa para mim, uma surpresa muito esperada, para entender. Porque, na verdade, eu achava que eu não engravidava, que não era mais o caso, que eu não engravidava mais. Por quê? Eu vim há alguns anos sendo acompanhada por uma médica aqui em Natal, a doutora Certo. Débora. Ela veio a falecer de Covid. E nisso... Quer dizer que a sua médica que ia fazer o pré-natal? A minha médica que me acompanhava há anos, antes né? de você engravidar. Isso, antes de engravidar, que me acompanhava nesse processo de engravidar. Ela veio a falecer do Covid. E como estava naquela onda, tudo muito congestionado, eu disse, não, vou esperar um pouquinho. Quando diminuir esses casos, aí eu vou em busca de uma nova médica, profissional. Né? Profissional, isso. E aí nesse engravidou. Intervalo, eu engravidei. Já descobri com 2 meses, né? O meu esposo dizia, faça um teste, você está muito estranho. Eu dizia, mas não tem possibilidade, eu não vou fazer. Porque só para jogar dinheiro fora, não vou fazer não. Aí um dia eu comecei a chorar por um motivo muito bobo. Ele disse, você está se emocionando demais, besteira. Vai fazer um teste? Aí eu fiz no trabalho mesmo, mas saí de lá gritando. De alegria. De alegria. Aí peguei uma prateleira de teste. Avisou para ele logo? Saí gritando, né? Para quem estava dentro da loja, ouviu. Meu Aí Deus do eu céu. pegava um teste, fazia positivo, outro positivo, outro positivo, outro positivo. Mas você Porque você eu não acreditava, não podia ser verdade, meu Deus. E você fez o teste quantas vezes? Umas 5 vezes? Eu fiz umas 6 vezes. Aí ele disse, melhor a gente procurar para fazer o exame de sangue, né? Aí eu disse, pronto, fui fazer o exame de sangue. Já na emoção grande. No dia seguinte, mas não foi suficiente. Nossa! Ainda fui procurar referências negativas do laboratório. Eu acho que esse laboratório não é tão bom. Eu ainda fui procurar essa referência, né? Peraí, então vamos ao seguinte. Mas a história daqui a pouco continua. Sai daí, que a gente vai para o rápido intervalo e a gente volta já já.
Você tem interesse em crescer e mudar de vida? Então vem contar sua história aqui no Mandou Bem. Queremos ajudar você a mostrar para milhares de pessoas que você manda muito bem. Criar, inovar, empreender e motivar. Gente que sai de sua zona de conforto e tem coragem de se mostrar para o mundo compartilhando suas experiências. O que você está esperando? Venha contar sua história aqui no Mandou Bem com Jussier Ramalho. Estamos de volta com o Mandou Bem e agora vocês vão conhecer de fato as maiores dificuldades, as maiores lições que essa mulher aprendeu e vai dividir conosco essa incrível batalha pela vida dela, da filha e a progressão de tudo. Então, marido do céu, aí você não acreditava que estava grávida no laboratório, foi atrás do laboratório para saber se estava grávida de fato, né? Sim, mas eu só acreditei mesmo quando eu fiz a minha primeira ultra. Que aí o médico disse, é verdade, mulher, não tem como ser. Você está grávida? Tá, eu passei a acreditar, né? Quantos meses? Eu estava com 2 meses já, quando descobri. Com a ultra? Sim. Beleza. A minha primeira ultra, eu já estava. E aí, como é que foi a coisa? Quando você se descobriu, aí você com 2 meses, e aí você descobriu o Covid, como é que foi? Não, a minha gravidez foi tranquila, né? Certo. Até os 7 meses eu trabalhei, e quando eu estava... Mas com aquele momento de lockdown, todo mundo parou, você funcionava Mas como eu farmácia. trabalho na área da saúde, né, eu não parei, mas claro, com todo cuidado. Aí trabalhei até os 7 meses, né? Eu estava no 8º mês em casa, comecei a sentir alguns sintomas e fui orientada aí na urgência do hospital para saber como estava o bebê e lá eu fiquei. Já né? ficou direto internada? Já fiquei internada. Com 7 meses? Com 8. Já estava com 8 meses. Fiquei internada, o hospital não conseguiu contato com a médica que me atendeu, então eu fiquei lá já muito grave. No primeiro dia eu tenho... Covid? Isso, Covid. No segundo dia eu já fiquei muito mal, não consegui ir até o banheiro, já comecei a fisioterapia respiratória, né? E no terceiro dia foi quando eles disseram, a gente vai fazer o parto da sua filha, do seu parto. Quando... meu esposo chegou lá, eles disseram que eu teria que esperar mais 24 horas, porque eu tinha tomado uma medicação e eu teria que esperar. Certo. E aí foi quando eu me desesperei, no meu terceiro dia, né? Porque assim, na minha cabeça funcionava assim, aqui está eu e a Aninha, são 4 pulmões. E quando separar, será que eu vou sobreviver? Será que ela vai sobreviver? Era uma mistura de querer que aquilo passasse, eu estava esgotada fisicamente, eu queria que aquilo passasse logo. E ao mesmo tempo medo, né? E aí eu me desestabilizei totalmente nesse terceiro dia e só fui ter a Aninha no 4º dia de internação. Certo. Eu não tenho nenhuma lembrança desse momento. Você estava inconsciente, né? Sim, o pai dela estava presente. Mas você já estava entubada já? Não, ainda não. Eu saí da sala de parto para intubação. Nossa! E a Aninha saiu para UTI. Ela ficou lá 5 vocês dias. saíram por destinos diferentes, né? Isso é que o meu esposo conta, que eu saí para UTI e ela foi também grave, né? Foi assim, tudo no tempo certo. E ali ela ficou 5 dias. Isso, aí eu fui para UTI. Ela ficou na UTI e você não sabia de nada? Não sabia do que estava acontecendo. Você já estava entubada? Não, na UTI eu ainda usei aquele capacete, né? Mas ali aquela sensação de você não saber onde você está exatamente, o que está acontecendo. Mas ainda tem sabia se a criança estava viva? Não, eu não sabia, era uma realidade muito distante. Sim, é porque você estava naquele momento de tanta turbulência que você não consegue... eu acho que é uma medicação talvez, né? Deixa você mais... Bom, e aí eu tenho algumas lembranças do momento da minha intubação, para mim foi uma das piores, né? E aí o que mais você sentiu na intubação? Qual foi a maior dor? O que mais lhe incomodou na intubação? O que para mim, assim, de certa forma, eu queria que fosse rápido. Né? Uma profissional da saúde perguntou para mim se eu queria ligar para alguém da família. E eu disse não, porque eu tinha certeza que se demorasse mais 5 minutos, eu não ia aguentar. É muito desesperador você tentar respirar. Você tentava respirar e não conseguia? E não consegui. Né? Nem pela boca, nem nada, não conseguia? Não, eu estava muito grave, porque na verdade, puérpera, né? A gente já tem ali a imunidade baixa, então assim, foi muito difícil. É uma evolução grande, né? O meu quadro evoluiu muito rápido mesmo, né? E aí eu fui para intubação. Fiquei na intubação alguns dias, aí não tenho muita lembrança, né? Pessoal, mas você ficou em coma não, né?
Sim, eu fiquei Ficou vários dias e não tinha nenhuma resposta. No coma, Maria do Céu, você sonhou alguma vez? Você teve algum pensamento, ou imaginou alguma coisa? Porque tem pessoas que dizem que no coma tem sonhos, tem imagens. Sim, eu tive um encontro com a minha mãe, essa foi a parte boa, né? Ela tinha desencarnado, né? Morrido. Sim, eu tive um encontro com ela. E ela dizia o quê? Volte. Que incrível! Eram muitos girassóis e ela dizia assim, Aninha tá ali, Aninha tá ali. E a parte ruim... Ela dizia volta para você? Sim, ela dizia volta e a Aninha tá ali esperando. Sim, porque você estava já no encontro dela. Porque assim, as pessoas que eu converso sobre a minha mãe, eu sempre digo que eu ainda tenho a impressão que eu vou dar um abraço muito forte nela. Então, nesse sonho, né, digamos assim, um sonho... A gente chama de desdobramento, às vezes. Chama-se EQM isso aí, que é uma experiência quase morte, né? Sim, eu chegava num jardim de girassóis e dizia, meu Deus, é verdade, eu vou dar um abraço na minha mãe. E é um lugar bonito, né? Isso, muitos girassóis. Ela dizia, volte. Aninha estava esperando. Aninha tá ali, a minha filha. Aninha tá ali. Você nem sabia que era Aninha, já sabia? Não, é difícil explicar, assim, porque eu não tinha consciência do que estava acontecendo, mas é como se eu sentisse ela comigo, sabe? Entendi. E a presença da sua mãe foi muito forte também, era como se tivesse você e ela, na verdade. Sim, claro. Ali, momentos antes de ter a Aninha, eu dizia assim, meu Deus, se minha mãe tivesse aqui, como era bom. Pra me dizer alguma coisa, né? E ela estava com você sabe disso. Aí você retoma, abre os olhos, volta do coma, graças a Deus. Aí quando você foi estubada? Sim, aí a enfermeira chegou para mim. Sim. E disse... Você lembrou logo da filha? Sim, ela falou assim, se identificou, né? E disse, você sabe que tem uma filha? Eu disse, sim. Aí ela disse, Aninha está muito bem. Maravilha, meu Aí Deus. eu senti aquela sensação assim, nós conseguimos, né? Só que eu pensava que tinha passado 2, 3 dias, na verdade já estava com quase 2 meses, né? 2 meses Isso, aí ela... no hospital? Isso. Meu Deus, e a criança ficou na UTI quanto tempo? Ela ficou 5 dias. Depois ela foi para onde? Para casa? Ela foi para a casa da madrinha. E a alimentação, como é? Que ela mamava onde? Ela ficou tomando fórmula mesmo. Sim. Meu Deus, quer dizer, você 2 meses não conhecia... Ele pariu e não conhecia a filha, não sabia nem que a filha existia. Quando ela disse assim, você tem uma filha... Eu senti, eu respondi que sim, né? Porque eu não estava traumatizada, não falava, eu respondi que sim, porque eu sentia ela comigo, mas eu não sabia se ela ainda estava dentro de mim, se o parto tinha feito. Aí quando ela disse, ela já nasceu, tá bem, tá com a madrinha, e a gente vai fazer uma videochamada para você conhecer ela agora. Meu Deus, e como é que foi essa emoção desse videochamada? Você ainda já tinha sido estubada já? Já. Foi um momento que, assim, um dos mais felizes da minha vida. Porque eu não conseguia me comunicar, mas eu queria gritar assim, nós conseguimos. Mas foi mais torturante, não? Não, foi não, porque ali eu descansei. Porque enquanto o pessoal dizia que falava dela, mas eu queria ver se era verdade, queria ver se ela estava bem, sabe? E aí pronto, depois... Meu Deus, aí... Depois... Até eu me emocionei agora. Você, mãe, é difícil demais. Ninguém consegue sentir uma dor dessa. Muito difícil porque eu queria saber detalhes, como é que estava sendo o banho, e eu não conseguia falar, né? E aí o que passava na sua cabeça? Porque você não querer falar e não conseguir. Eu dizia, meu Deus, o que será que aconteceu comigo? Será que eu vou voltar a falar? Será que eu não me mexia, né? Será que eu vou... Amamentar minha filha? Amamentar. Essa foi uma parte muito dolorosa para mim. Por quê? Porque eu me preparei muito, eu sonhava muito com esse momento, e até ali eu ainda não sabia, né? O que é a amamentação, né? Eu ainda não sabia que eu não ia poder amamentar minha filha, eu ainda tinha esperança de conseguir, né? Mesmo diante daquela situação, mas Sim. aí não foi possível, né? Você não amamentou? Não amamentei. Porque você estava saindo do Covid e a menina não tinha Covid, né? Isso, mas também por uma questão que eu fiquei tomando muitos medicamentos, né? Sim. Por um tempo aí, e aí eu não Agora você vê como são as coisas, como a ciência, às vezes, e Jesus é tão acima de tudo, que você tinha Covid e a criança nasceu em meio a uma pandemia, uma mãe com Covid e a criança nasceu imune, intacta, tranquila, né?
Pois é. E aí, como é que foi o primeiro momento que você teve com a sua filha? Foi no hospital ou foi em casa? Sim, aí eu fiquei tendo esses contatos com ela, né? A pessoa que cuidava dela fazia vídeos para mim. E um dia a médica chegou e disse, eu vou autorizar a sua filha vir aqui amanhã lhe ver. Meu Deus do céu! Foi o dia mais feliz da minha vida. Eu pedi para fazer uma maquiagem, eu pedi para me tirar da cama, porque era o dia mais feliz da minha vida, né? Você vê pela primeira vez sua filha depois de 2 meses e quase 3 meses. Sim, pegar e sentir a pele, sentir o quente da minha filha, sentir que nós estávamos vivas, né? Porque eu lutei por ela, ela lutou por mim. E eu tenho certeza que mesmo ela sendo uma bebê ainda ali, naqueles 4 primeiros dias ali, eu conversava muito, Aninha, a gente ainda vai andar de bicicleta, vai dar tudo certo. Então, assim, foi a confirmação do que Deus me prometeu. Porque Deus me disse ali, naquele dia, vai dar tudo certo. Eu estou aqui, vai dar tudo certo. Então, quando a médica disse que ia levar minha filha para me ver, foi o dia mais especial da minha vida. Então ali eu pedi a melhor roupa, eu pedi pela maquiagem, eu pedi para sair da cama. Eu estava num dia muito difícil, né? Porque eu fiquei com muitos ferimentos no meu corpo ali. Eu não podia me manter muito tempo sentada. Mas foi o dia mais feliz. Quando ela chegou e que você pegou, como foi essa experiência? Eu fiquei anestesiada. Eu senti, quando eu recebi a Aninha no meu colo, eu senti o abraço dela e o abraço de Deus. Foi um abraço triplo, sabe? E parecia que eu dizia, meu Deus, é verdade, ela está aqui, sabe? O Senhor cumpriu com tudo que foi naquele momento que carimbou e que você acreditou de verdade, né? Sim, porque às vezes eu acho que de tanto sofrimento, mesmo vendo um vídeo, eu dizia, meu Deus, será que não foi um vídeo que fizeram em outro horário? Sim, e ela não tá bem, né? Para enganar, para poder Isso. alimentar. E aí... Beleza. E aí quando você fica com ela no hospital, ela passa um pouquinho e vai embora, né? Volta para casa. Ela né? voltou para casa e foi fazer mais 2 visitas. Tá. Nessa E foram quantos meses? Quase 3 meses no hospital, então? 2 meses e alguns dias. Certo. Na segunda visita foi quando a médica conversou comigo e disse que não ia dar certo, a questão da amamentação. Foi um momento muito dolorido para mim. Mas depois eu pensei... Percebeu que era o melhor para as duas, né? Para o melhor para as duas. Eu precisava me cuidar para poder cuidar de Aninha. Perfeito, perfeito. E aí, quando chegou em casa? Bom, aí a alta hospitalar foi aquela festa, né? Certo. Quando eu cheguei em casa, parecia que eu estava vivendo, eu me beliscava para saber se era verdade. Estou viva normalmente? Eu estou viva? Meu Deus, eu estou em casa de minha filha, né? A adaptação não foi fácil. Foi outro momento muito difícil, porque eu tinha pressa. Eu pensava assim, eu perdi 2 meses com a minha filha, eu preciso recuperar a Estevam. E eu não conseguia ficar em pé, não conseguia, era uma pessoa para cuidar de mim, uma pessoa para cuidar dela. Então, assim, foi um momento muito difícil, que eu não me reconhecia, estava toda machucada, cheia de... Claro. Mas sequelas que ficam, né? Isso, mas ao mesmo tempo cheia de gratidão. Pois é. Eu não queria dormir, porque eu queria passar a noite olhando para ela. Nos momentos mais difíceis, a gente tem que aprender a agradecer também. Né? Exatamente. Às vezes uma dor dessa serve para que você se fortaleça. Você sai muito mais fortalecido do que quando você entrou nessa situação. Sim. Maria do Céu, aí a farmácia hoje, você, seu marido e Aninha, como é que é a divisão? Sim. Você fica quanto tempo na farmácia, quanto tempo com a Aninha e como é que ele? Nós não temos nenhuma rede de apoio, só a escola, né? A avó de Aninha, a mãe do meu esposo, faleceu ano passado, então assim, é só a gente mesmo. São vocês dois e Deus. A gente toma conta da empresa e de Aninha. De Aninha, né? Que é a prioridade, e da empresa. Claro. E aí você dá expediente lá também, né? Sim, eu deixo ela no colégio e pego às 3 da tarde. Hoje, qual é o seu Instagram da farmácia? @Drogaria Saúde Fácil. Drogaria Saúde Fácil, isso. Bacana o nome. E o telefone de contato? 99621 1151. Maria do Céu, dentre milhares de pessoas que contam histórias de superação, esse momento que você vivenciou,
mãe dentro de um hospital, parir com Covid, ficar 2 meses e meio dentro do hospital, vários dias, talvez 20, 30 dias, você nem sabe quanto tempo você ficou na UTI, e não ver a filha durante 2 meses e meio, mesmo depois que você sai, as pessoas dizem assim, sai do coma e dizem, olha, sua filha está aí, e não acreditava, porque realmente é um momento que você estava de muita dúvida em tudo, né? Em função da medicação, em função de todo o sofrimento. Quando você olha para trás agora e você vê que passou todo esse filme, ou toda essa história, o que você sente? Gratidão a Deus. Obrigada, Deus, por ter nos trazido até aqui. Porque não foi fácil, não. Nada é fácil, né? Não foi fácil, não. E quando eu vejo a minha vida, é um presente de Deus, é um carinho de Deus na minha alma, Aninha. Toda vez que eu olho para ela, eu vejo o amor de Deus por mim. Se você tivesse de falar para todas as mulheres e os homens do mundo que estão passando por dificuldades agora, nesse momento, se você pudesse dar uma mensagem para eles, olhando na câmera do Mandou Bem, que é essa câmera aqui, ó, o que você diria para eles em 1 minuto? Fé em Deus, fé em você, que Deus tudo pode e nenhuma dor é para sempre. Isso é. Nenhuma dor é para sempre. Tudo passa, como dizia Chico Xavier. As coisas boas passam, as ruins também passam. É preciso que você tenha fé em você, tenha fé em Deus e tenha fé na vida. O mundo é uma dificuldade, mas as pessoas que reclamam muito são as que mais fracassam. Aprenda que nós nascemos para vencer, nós nascemos para ser testados. Somos testados dia após dia. A resiliência, a determinação, a força de vontade fará de você uma vencedora, um vencedor ou não. Afinal de contas, o livro da vida, quem escreve somos todos nós. Cada um escreve a sua história. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida e tenha fé em você. Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado dessa história, se emocionado como eu também me emocionei. E percebam que nada acontece por acaso, mas o impossível ele está entre as 2 orelhas, no meio da nossa cabeça. Acredite que vai dar certo. Um cheiro no coração, Mandou Bem vai ficando por aqui, mas eu te espero novamente domingo, 8h30 da manhã, aqui na TV Tropical Record TV. Muito obrigado pela audiência. Tchau.